Em tempos de NR1, muito se fala sobre burnout, segurança emocional. Ouço com muita frequência muitos gestores que eu atendo, muitos executivos falando, olha, eu acho que eu estou em burnout, não sei quem entrou em burnout, está afastado por burnout. E me parece que burnout se tornou mais uma dessas palavras-chave que todo mundo entende o que é, mas não tem muita clareza exatamente do que se trata. Essa pessoa está cansada, ela se queimou completamente como um palito, né? Burnout queimou tudo, essa é a ideia. De onde isso veio? Será que realmente eu sei o que é burnout e fica mais fácil entender se de fato eu estou com burnout? Ou mais do que isso? Como lidar com burnout? Dicas práticas a partir de uma perspectiva de desenvolvimento para lidar com isso. A ideia deste vídeo é te esclarecer, explicar quais são esses elementos, como lidar com cada um dos elementos do burnout ao final da nossa caminhada aqui juntos. Sigamos. Primeiro ponto para falarmos sobre burnout, eu preciso entender de onde isso veio e o que exatamente é isso. Burnout veio do estudo de um profissional chamado Freudenberger, em 1974. Era um profissional da área de psicologia que estava observando a exaustão, a falta de capacidade produtiva de pares. E a partir desse processo de observação que ele fez, ele começou a criar um conceito a partir de 3 elementos que definiria o que ele chamou depois de burnout, que eram pessoas que já estavam irritadiças, e um detalhe, ele trabalhava na área de cuidados humanos, né, hospitais e por aí vai. E ele começou a perceber que essas pessoas já não estavam mais se mobilizando emocionalmente pelo sofrimento de outros, estavam ficando um pouco cínicas, despersonalizadas, exaustas de fazerem esforços e de quererem suportar os desafios do cotidiano, e já começando a duvidar das próprias competências. E a partir desse processo observacional, não houve um estudo científico estruturado, ele construiu o conceito de burnout, que mesmo não havendo esse aspecto científico estruturado, clássico, vamos dizer assim, de fato existe. Olha, realmente as pessoas podem ficar cínicas, despersonalizadas e eventualmente exaustas emocionalmente. Em 1981, 2 profissionais se juntaram, partindo da premissa de que o que ele constatou de fato era desta forma, e construíram um questionário chamado Maslach, na verdade a autora chamava Maslach, para conseguir medir a quantidade de burnout que o indivíduo estaria. Usaram toda a técnica de análise fatorial, a gente não precisa entrar nesses detalhes, mas criaram uma ferramenta para medir o burnout. Então, desta forma, construiu-se um conceito aplicável e mensurável do que é burnout. E o que é medido? Quais são esses 3 elementos? E principalmente aí onde a grande chave fica como lidar com eles. Os 3 pilares essenciais do burnout, vindo do construtor, do fundador, do visionário deste elemento, são estes aqui. Primeiro, exaustão emocional. Segundo, despersonalização. E terceiro, baixa busca de realização pessoal. Então, vamos falar de cada um deles, como lidar com cada um deles e experiências práticas e ferramentas que a gente já usou para ajudar muitos profissionais no processo de desenvolvimento. Mais uma vez, eu não faço atendimento clínico, não é essa a minha abordagem, e muitas vezes o burnout demanda isso, tá? O clínico ou psiquiátrico, tá? Mas, a partir de uma perspectiva mais focada no trabalho, como lidar com cada um destes 3, para que você consiga se fortalecer e, lógico, tomando cuidado aqui juntos. Esses 3 elementos, essas 3 abordagens que eu vou trazer são o suficiente em si? Pode ser que sim, mas pode ser que não. E se persistirem, procure terapia, procure psiquiatria, procure apoio medicamentoso, porque pode ser o seu caso. Mas veja, primeiro, exaustão emocional, né? Como que a gente percebe que uma pessoa está em exaustão emocional? Irritabilidade, falta de percepção de prazer nas pequenas coisas, quando pensa em fazer o trabalho, muitas vezes, e eu já ouvi esse relato de muitos profissionais, chega a dar um pouco de náusea, poxa, eu vou ter que me esforçar de novo. O pessoal brincava alguns anos atrás, a síndrome do Fantástico, né? Assim, tocou a música do Fantástico no domingo, já começa a falar assim, ah, meu Deus, vou ter que trabalhar amanhã, já não consigo mais. Esse esforço contínuo, emocional, para conseguir lidar com essas coisas, essa é a exaustão emocional. Eu gosto sempre para ajudar os executivos, e essa é uma experiência bastante prática, como lidar com a exaustão emocional, a gente precisa primeiro definir melhor quais são os outros tipos de exaustão. Primeiro, existe o que a gente chama de exaustão física, que é diferente da emocional. Exaustão física é quando você faz muita atividade física, usa muito seu corpo, você está cansado. Como se recuperar a partir da exaustão física?
Relativamente simples, descanse. Durma, deite, fique quieto, que você vai se recuperar, seu organismo vai se reorganizar, se recompor, você está zerado, segue o barco. Existe um segundo tipo de exaustão, que é a exaustão mental. Resolvi problemas muito complexos, tive que fazer muita conta, tive que aprender muita coisa nova num dia, sua cabeça, seu foco atencional fica baixo, sua cabeça já parece que não funciona no final do dia. E a exaustão mental começa a ter outras formas de lidar, mais pessoais, né? Cada um tem o seu estilo, mas com frequência, o que eu ouço de muitas pessoas para lidarem com a exaustão mental? A famosa caixinha do nada. Você vai sentar, vai ficar assistindo alguma coisa ali. Estava conversando com o pessoal agora, o Tom e Jerry estavam passando, e eu nem lembro, nem percebi o que estava acontecendo ali. É a caixinha do nada. Você está no momento em que você não está processando nenhum grande desafio, ou, para alguns, algum desafio diferente. Vou jogar um videogame, ali eu descanso a minha cabeça, vou assistir uma série, vou jogar um jogo de tabuleiro. Não é muito comum, mas já vi alguns clientes, inclusive, falando que faziam isso para diminuir a exaustão mental, jogos simples. Vou falar com uma pessoa que eu goste, vou ler um livro fácil de ler, prazeroso de ler. Geralmente, esses são os suficientes para recuperação da exaustão mental. Tá? Vou sair, tomar uma cerveja com meus amigos, tomar um vinho, vou fumar um charuto, sei lá, cada um com seus hábitos. Mas, geralmente, isso ajuda na exaustão mental. Tá? E aí você tem um terceiro nível, como eu falei, que é da exaustão emocional. Veja, a exaustão emocional leva mais tempo para acontecer, mais tempo para se consolidar, mas uma vez que ela se consolida, ela é mais desafiadora de lidar. Exaustão mental se recupera como? Primeiro, atividades de baixa intensidade emocional, coisas que são hobbies, geralmente. Eu tenho um cliente, recentemente a gente estava tratando desse tema, ele estava próximo de uma exaustão emocional, ele falou, eu adoro fazer jardinagem. Eu falei, cara, manda ver, inclua isso na sua rotina, seu desafio aí vai ser incluir isso na sua rotina. Era um processo mais amplo, mais longo do que isso, mas precisávamos resolver isso. Inclui isso na rotina, está mais suave, a sua força emocional começa a voltar novamente. E um dos grandes desafios para lidar com a exaustão emocional é, às vezes, reconhecê-la. Que assim, não, eu não tinha que estar cansado, está tudo bem e tal, mas está. E é importante, primeiro, essa sinceridade. Olha, isso está de fato acontecendo. Além disso, sair para encontrar pessoas que você goste, isso geralmente diminui bastante a exaustão emocional, aquele ambiente de prazer relacional para muitas pessoas. Atividades de alta intensidade física, eu já vi isso de muitos clientes, principalmente homens, falam, eu vou fazer uma luta, eu vou jogar bola agressivamente, vou para ali, aquilo me recupera, me recarrega emocionalmente, eu consigo botar para fora toda a frustração e exaustão emocional. Então, nesse aspecto, e eu estou repartindo os 3 elementos do burnout, mas falando só da exaustão emocional, vai depender muito de como você funciona, tá? Cada um vai ter uma nuance aqui. Mas pense quais são as coisas que você faz que te permitam extravasar emocionalmente e se recompor ao mesmo tempo. E talvez, se você estiver com exaustão emocional, construa isso no seu cotidiano, construa um plano para incluir isso repetidamente, para que você não chegue na exaustão emocional. A grande chave para lidar com isso aqui é cuidar para não chegar. Cheguei, Marcelo, estou enrolado, o que eu faço? Bom, às vezes você vai precisar de um tempo maior, fazer mais disso, doses maiores disso. Tome cuidado com doses de dopamina barata. Vou ver YouTube, vou ver shorts no YouTube, com todo respeito, sei que eu estou aqui na plataforma, mas não é isso que vai te permitir recuperar a exaustão emocional. Meu objetivo aqui é informativo, é te ajudar, por isso que a gente está aqui no YouTube. Fazer isso só como um processo de recuperação, vou ver uma coisa engraçada, outra coisa engraçada, você já deve ter tido essa experiência. Às vezes a primeira risada é legal, a segunda, a terceira, mas chega uma hora você precisa de mais, isso parece que não está te recuperando mais, Isso sem falar em outros hábitos aí de consumo de outras coisas que têm descarga dopaminérgica, seja comida ou prazeres sensuais, isso também geralmente não traz uma recuperação emocional efetiva dessa exaustão, tá? A intimidade com pessoas sim, mas essas outras tendem a não trazer, eu acho que não cabe a gente explorar excessivamente esse tema. Então, chegou no ponto, vai precisar de uma dose mais intensa, seja tirar um período de férias, de recuperação, para você se recuperar desta exaustão emocional, tomando esses cuidados, tá? Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é o pilar da despersonalização, que na prática é o seguinte, quando se trata de burnout. A pessoa começa a olhar e falar assim, cara, eu não vejo para que fazer nada disso aqui.
eu começo a tratar as pessoas, e como veio da área de saúde, e ele percebia isso muito, o Freudenberger, eu começo a tratar as pessoas aqui como se elas fossem outra pessoa, eu já não dou atenção muito para aquele outro ali, e por aí vai. Veja, nós temos um problema aí, tá? Eu brinco sempre, né? Brinco não, mas eu trago sempre esse raciocínio. Muitas vezes a despersonalização é similar a uma tortura chinesa antiga chamada de a morte por 1000 cortes. 1000 cortes que a pessoa recebia e ela sangrava até morrer. A despersonalização é meio que a sensação psicológica disso. Como se eu tivesse feito tanta força, e já sofri tantos desgastes e esforços para isso que eu já não tenho força para querer fazer nada. E eu olho tudo meio como se estivesse meio cinza, meio distante nesse sentido. Isso tem a ver provavelmente com o seu eixo motivacional. Tá? E aí, a exaustão emocional é uma coisa, tem a ver com as nossas paixões, o eixo motivacional tem a ver com a nossa força de vontade. Eu já não sinto vontade de fazer essas coisas. Olha, aqui vem talvez uma reflexão, e aqui a solução é um pouco mais complexa, e às vezes a gente precisa fazer isso de uma forma muito individualizada para cada um, mas o porquê você se sacrifica? Essa é uma pergunta importante de se fazer, talvez antes de chegar na despersonalização, mas se você já chegou a encontrar novos porquês se sacrificar. A gente ouve muitos casos, de pessoas que estão passando por situações difíceis, talvez relembrar o que é mais importante na nossa realidade nos ajuda a tomar essa decisão. Não, eu me sacrifico porque eu quero cuidar dos meus filhos e ser um bom pai de família, quero ser um bom marido, eu me sacrifico porque eu acredito no propósito da minha profissão. E aí sim, você consegue talvez começar a encontrar um caminho de saída para a despersonalização, porque a despersonalização usa-se esse nome na nomenclatura científica, na verdade nas publicações científicas, como se fosse um cinismo instalado. O que é o cinismo? Eu enxergo as coisas como indiferentes, não vale a pena fazer nada, tudo isso aqui é indiferente. Então eu preciso encontrar esse porquê. Existem várias atividades, pensar no próprio fim da vida, o que você gostaria de ter realizado, o seu senso de legado, sua relação com a transcendência, com Deus, com a religião, nos ajudam a lidar com essa despersonalização. E se você está com muita dificuldade, você começa a perder o porquê, fica mais difícil. Lembre-se sempre da frase de Nietzsche. Não sou um grande fã de Nietzsche em alguns aspectos do trabalho dele, mas ele tem excelentes bordões. Quem tem um porquê suporta quase qualquer como. Então aqui a solução é encontrar esse porquê, que você busque. Essa é a forma de lidar com esse segundo pilar. É importante fazer isso individualmente. E o terceiro pilar é busca de realização pessoal. Quando a pessoa começa a se sentir incompetente, incapaz, acha que já não dá conta de entregar nada, que eu não consigo fazer nada, que tipo de ser eu sou, o que eu estou fazendo aqui, eu devo ser um zero à esquerda mesmo. E vou mais longe. Assim, o que muitas vezes gera burnout, eu já vi isso em concreto sobre esse terceiro pilar. Vamos imaginar que o indivíduo está numa realidade X, e essa realidade X exige as competências que ele tem aqui para respondê-la Y. Tá? Então é isso, a realidade é essa, ele tem essas competências. O que acontece muitas vezes que gera o burnout é a realidade muda e o indivíduo fica tentando responder com aquelas mesmas competências anteriores. Então, vou fazer até mais bonitinho. A realidade é essa, ele tinha essas competências, a realidade mudou, ele está tentando responder para você conseguir entender. Mas não, a pessoa faz o esforço, mas não consegue ter o resultado mais. Faz o mesmo esforço, não consegue ter, parece que as coisas não andam. E aí, o que é a tendência? Se eu estou numa realidade tal e estava acostumado a ter um resultado, a realidade mudou, a resposta natural é intensifica o que eu já faço. Então, eu vou fazer com mais força o que eu fazia antes. Mas aí o resultado não vem. E aí você continua tentando, o resultado não vem, aí você começa a olhar para si e fala assim, realmente deve ter alguma coisa que eu não estou dando conta de fazer, eu não devo ser tão competente assim. Ao pensar assim, minha motivação para fazer diminui, eu tenho menos força e eu vou ficando nesse ciclo, repetição. Aí o burnout, efetivamente, juntando-se os outros dois elementos, começa a se instalar. Então, eis aí o desafio deste último. E esse último tem a ver com competências, com habilidades para resolver o problema que está diante de você e reconhecer o que você não dá conta de resolver. Às vezes é um problema de adaptação, eu preciso mudar a forma de aplicar as minhas competências ou criar novas competências para que eu consiga lidar com esse cenário. Ou às vezes é uma decisão que você precisa tomar, talvez você não vá conseguir se adaptar. Então esse terceiro eixo tem a ver com como você olha para você intelectualmente em termos de competência e o que você precisa se adaptar ou se fortalecer para lidar com esta realidade. Vou abrir um parênteses só para materializar isso mais para você. Em épocas de pandemia,
acho que a gente pode falar isso dessa forma no YouTube. Eu atendi muitos executivos que passaram por isso, que estavam numa realidade X, tinham as competências para entregar, a realidade mudou rapidamente, drasticamente, e a pessoa tentou insistir de novo e não conseguiu obter mais os resultados, porque a realidade tinha mudado demais. Atendi executivos experientes que, assim, a pessoa chegou no estádio de desgaste que ela só chorava. Lógico que a gente fez mais apoio, não foi só um processo de desenvolvimento, houveram outras intervenções além da minha, mas foi exatamente este o contexto que gerou todo esse burnout. Então, a forma de lidar com esse terceiro item é olhar para si, quais são as competências que você tem, e mais do que isso, olhar para a realidade, o que mudou. Porque às vezes você está insistindo nas estratégias que funcionavam até então, mas a realidade já não é a mesma. E aí vem esse processo de fortalecimento e adaptação diante da realidade. Então, resumindo, para que você lide com o burnout, consiga se fortalecer e sair dele, olhe para esses 3 pilares, busque essas estratégias em concreto. Olha, qual que é o primeiro pilar? Exaustão emocional, um plano para não chegar, despersonalização, buscar o seu porquê e baixa busca de realização pessoal, se fortalecer, desenvolver novas competências. Você pode fazer isso antecipadamente, já tentando construir essas coisas todas. Mas, se você já está com um estado de burnout instalado, procure ajuda, fale conosco aqui nos comentários, eu posso te encaminhar para algum profissional ou buscar algum profissional que possa te apoiar para te atender de uma forma terapêutica ou psiquiátrica, porque é muito frequente quem está nesse cenário descambar, continuar, se você vai me permitir esse comentário, para uma depressão instalada, e aí nós temos um caso um pouco mais grave e que precisa de uma intervenção medicamentosa, terapêutica, apoio familiar, apoio de amizades, apoio da empresa muitas vezes. Então, você está nesse estado, procure ajuda o quanto antes, principalmente desses 2 pilares, terapia e psiquiatria. Não há vergonha em nenhum momento, nenhuma nisso. Se nós estamos com uma doença, a gente precisa de um apoio, precisa tomar um remédio. Se eu estou com gastrite, eu tenho que tomar um remédio. Não adianta só eu desejar que a gastrite suma, tá? Existe uma desregulação hormonal muitas vezes quando esse quadro se instala. Nos siga para mais conteúdos nesse sentido, como desenvolver-se e fortalecer-se diante da realidade, baseado numa visão mais profunda e mais clássica.